Fala pessoal, beleza? Tô aqui hoje para falar sobre um assunto quente. Tá vendo a caixa aqui? Eu vou falar hoje sobre aquecedor a óleo. E nesse caso aqui é um aquecedor da marca Equation. A Equation é uma marca, na verdade, da loja Leroy Merlin. E eles importam, né? Eles compram de outras empresas, no caso de uma empresa chinesa nesse caso, e colocam então a sua marca e revendem nas suas lojas, no site e afim. E eu acabei comprando porque aqui em São Paulo, aqui a cidade onde eu moro, esfriou muito. E nas últimas semanas tem feito muito frio. E eu fazia tempo que pensava em pegar e acabei pensando, pesquisei bastante e vi que o aquecedor a óleo poderia ser uma boa opção, apesar de todos os seus prós e contras. Resolvi então apostar em um. E pesquisando eu encontrei essa marca, esse modelo da Equation, 1500 watts de potência, até 15 metros quadrados ele promete aquecer. E pensei, ele está com um preço, na época eu estava pesquisando, alguns dias atrás, ele estava R$ 100 mais barato do que o modelo mais barato que eu tinha encontrado de uma marca mais conhecida como a Monde ou Britannia. E então resolvi, pensei, vamos ver, vamos testar. Comprei, testei, usei aí por vários dias. Ele não está aqui em cima da mesa, é claro, porque ele é pesado, ele está aqui. Vou pegar para mostrar, está aqui o aquecedor. E eu vou então falar um pouquinho. Resolvi trazer então esse vídeo para falar um pouco a respeito dele. Será que é bom? Será que vale a pena? Eu fiz alguns testes bem interessantes. Utilizei aqui 2 dispositivos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, para poder ver na prática se realmente este aquecedor a óleo da Equation funciona. Então, vamos lá conferir. Então, o aquecedor vem nessa caixona. Ele tem um tamanho relativamente grande mesmo. Ele vem com esses 2 manuais, um aqui de instruções legais de segurança, que tem algumas instruções também a respeito de instalação e uso do aparelho. E esse outro que é um manual bem interessante, porque ele é um manual que tem o que contém. Ele é um manual onde você só tem as ilustrações mostrando como você faz para ligar, instalar e afim. Mas é muito simples operar um aquecedor a óleo. Então, o manual acaba não sendo tão necessário, a não ser para a instalação dos pés, que às vezes pode gerar alguma dúvida. Então, esse é o aquecedor a óleo Equation. Ele é um aquecedor elétrico e o diferencial dele é que dentro aqui dessas barras aqui dele, ele tem óleo além da resistência. A resistência então aquece o óleo e o óleo vai aquecendo, então essas barras aqui vão aquecendo e vai propor então assim aquecer o ambiente. A ideia é que o óleo fique quente por mais tempo. E aí entra toda aquela questão da economia de energia, porque o óleo então esquenta, daí ele desliga, mantém o óleo quente por um tempo. Quando o óleo vai começar a esfriar, ele vai e liga de novo. Será que isso acontece? Eu vou mostrar isso para vocês também na prática. Então aqui a marca Equation. Aqui a gente tem uma espécie de pegador, eles chamam de alça, mas na verdade não é uma alça, mas não é indicado pegar, aliás. Você pode se queimar se você tentar pegar com ele quente aqui onde eu estou segurando, por exemplo. Nessa parte aqui, ele é todo de metal, tirando o painel aqui que eu acho que é plástico a parte da frente, mas ele é de metal. E então eles indicam que você pegue e segure ele por aqui, para levar de um lugar para o outro. Para isso ele tem também essas rodinhas para transporte. Aqui a gente tem um termostato que regula a temperatura do óleo, o quão quente então você quer deixar o aquecedor, né? Então aqui o máximo e aqui o mínimo, que na verdade é desligado, né? Porque é praticamente frio. E aqui então ele faz até um clique quando você liga o termostato. E aqui a gente tem os 2 botões de ligar, que também são que também é onde você controla a potência. Ele é um aquecedor de 1500 watts, mas ele tem 3 potências, 1500, 900 e 600. Então, uma combinação de teclas. Então, se eu ativo os 2, por exemplo,
está em 1500. Se eu ativo só 600 watts. Se eu ativo o contrário, que só o 2, eu estou ativando então 900 watts. E assim eu controlo então a potência e a temperatura, né, do aquecimento. Como eu disse, ele é relativamente grande e ele também é relativamente pesado. Por isso eu vou deixar ele aqui no chão. Só mais uma coisa antes. O cabo. Então aqui a gente tem o cabo. O cabo sai da frente, que é uma coisa que achei curiosa, inclusive. Não é tão longo. E uma coisa importante que quem for adquirir um produto desse precisa se atentar é o tipo de plug para ligar, porque ele utiliza então aqui o pino 4,8 milímetros, que é o pino de 20 ampere aqui que a gente chama, embora ele não seja um produto de 20 ampere, como eu vou falar daqui a pouco. 3 pinos, padrão brasileiro, mais aquele que é o pino mais grosso. E é importante que você, ao instalar, utilize corretamente uma tomada dimensionada para 20 ampere e não um adaptador. Então se ligue nisso caso você esteja pensando em comprar um aquecedor deste modelo. Bom, em relação ao tamanho e o peso, ele tem 60 centímetros de altura, 24 centímetros de largura, 34 centímetros de profundidade e pesa 6,2 kg, ou seja, bem pesadinho aí, né? E como eu falei, ele tem 3 potências, 600, 900 e 1500 watts. A Equation, no caso a Leroy Merlin, eles indicam que 600 watts seja utilizado para salas ou quartos, né, até 6 metros quadrados. Da mesma forma, 900 watts para 9 metros quadrados e 1500 watts para mega sala, para 15 metros quadrados. E o quanto será que isso é verdade? Pois bem, agora parar de falar e vamos para prática. Eu vou mostrar então aqui os testes que eu realizei aqui em casa. Eu tenho usado esse aquecedor há alguns dias, fiz vários testes em vários dias, tirei print, filmei, gravei tela para mostrar para vocês então na prática. Então, primeira coisa, os testes que eu fiz foram todos, eu utilizei ele também na sala, mas a minha sala é maior inclusive do que é falado que ele aguenta, que ele teoricamente aqueceria no total, seria 15 metros quadrados. Mas eu usei ele também no meu quarto. Meu quarto ele tem 9 metros quadrados, ou seja, está dentro dos 15, está dentro daquilo que eles falam que você pode usar com 900 watts de potência. Então, primeira informação importante aí, o ambiente onde eu testei foi um ambiente de 9 metros quadrados. Questão de estar com a porta aberta ou fechada, nos testes com ele não fez diferença. Então já adianto essa parte, eu fiz testes com ele tanto com a porta aberta quanto com a porta fechada. Então todos os testes que vocês vão ver aqui, alguns estavam com a porta aberta, outros com a porta fechada, e a diferença não foi significativa, porque algumas pessoas falam, fecha todo o ambiente para esquentar mais. Vou ser bem sincero, não adiantou nada, né? Já dando um spoiler aí, mas aguarde aí para vocês conferirem o teste. Uma coisa importante antes de começar, que eu estava esquecendo, as fabricantes, não só a Leroy, mas todas as fabricantes de aquecedor a óleo, recomendam que você instalem, né, o aquecedor num espaço onde ele tem ao redor dele 1 metro de cada lado, sem móveis, sem nada. Tá? Acredito que isso possa também afetar a questão do aquecimento. Então é importante você dimensionar aí no espaço onde você vai colocar ele, se tem esse espaço aí livre no entorno. Bom, e agora eu quero apresentar para vocês 2 dispositivos que eu utilizei nos testes que eu fiz com o aquecedor. São, então, bônus aí que eu vou trazer, que eu vou mostrar, e eles vão acabar sendo testados também juntos aí com o aquecedor. O primeiro é este Smart Plug da Positivo. Eu inclusive tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo de um modelo desse Smart Plug da Positivo, só que é o de 10 ampere. Procura aí, você vai ver que eu explico como funciona em detalhes. Neste caso, o funcionamento é exatamente o mesmo, com a diferença de que ele é o plug que suporta até 16 ampere. Então ele é o plug de 16 ampere, é o Smart Plug Max.
da Positivo Casa Inteligente, e ele suporta então uma amperagem maior, até 16, então é importante, não suporta 20, suporta até 16 A, mas a maioria desses dispositivos que a gente tem de 127 watts, é claro, eles não passam de 16 A não. No caso do aquecedor Equation, vou mostrar para vocês, não passa. Agora, por que Positivo Casa Inteligente? Além de ser uma parceira do canal aqui, a gente sempre fala dos lançamentos dos produtos, pesquisando, eu pesquisei várias marcas, pesquisei produtos da Sonoff, várias marcas Tuya, tanto aqui no Brasil quanto importados, e uma coisa interessante, a Positivo é a única que faz esses plugs com maior capacidade de até 16 A com o pino 4,8 mm, porque as outras fabricantes, todos os outros modelos que eu encontrei, eu inclusive mandei mensagens para vendedores perguntando para tirar essa dúvida, todos eles informaram que o plug deles realmente suporta até 16 A, mas o pino é de 4 mm, que não me atenderia nessa situação, porque eu precisava de um que fosse pino 4,8 mm, para não precisar usar adaptador também. Então, uma coisa interessante sobre esse pino, sobre este plug. E o plug ele vai me ajudar aqui com o software, ele já foi configurado, eu utilizo então, além de poder ligar e desligar pelo aplicativo, o aquecedor, além de poder utilizar comandos de voz também para ligar e desligar, também consigo já agendar um horário para que ele ligue, um timer, porque eu senti falta nesse modelo desse timer, né, para você controlar quando ele vai desligar. E também é importante essa questão do agendar, porque você consegue agendar, por exemplo, eu coloco ele para todo dia, 1 hora antes de acordar, ele ligar, porque daí ele já vai ali, na teoria, esquentando o quarto. Mas tem uma outra coisa que eu vou mostrar, que foi o que ajudou a desvendar um pouco mais do funcionamento desse aquecedor no aplicativo, que é a relação do consumo elétrico. Então, esse é o primeiro dispositivo. O outro dispositivo é esse aqui, Broadlink RM4 Pro. Eu já tenho ele há um bom tempo, eu utilizo ele aqui como controle universal. Ele é um controle universal, né? Um hub infravermelho e também de RF, de radiofrequência. Você pode utilizar para controlar dispositivos que tenham, né, então, em infravermelho e radiofrequência em casa, um ventilador, TV, home theater, vários dispositivos, e você então utiliza ele também aí para automatizar algumas coisas na casa, e ele é compatível também com assistente de voz, então acaba sendo bem interessante. Mas o meu uso aqui foi mais específico, no caso, me valendo da fita que vem junto, né, um sensor, é um cabo, na verdade, é o cabo de carga, é o cabo que eu ligo lá no adaptador da tomada para carregar o Broadlink. Só que ele tem aqui um sensor, é um sensor de temperatura e umidade, que nesse caso me ajudou então a medir a temperatura do ambiente, como estava antes de eu ligar o aquecedor, e depois de um tempo ele vai acompanhando, inclusive até num gráfico. E também uma outra coisa que muita gente se pergunta, um aquecedor, no caso um aquecedor a óleo, ele diminui muito, ele resseca muito o ambiente? Pois bem, com esse dispositivo eu vou conseguir mostrar para vocês também isso. Então agora eu vou mostrar para vocês aí algumas telas dos aplicativos. Eu vou mostrar aqui então, eu ligando o produto, eu vou ligar, vou colocar a tela aqui para vocês verem que eu estou fazendo ao mesmo tempo, vou medir e vou mostrar e comentar então com vocês algumas coisas importantes a respeito deste aquecedor da Equation. Bom, então para começar, eu vou abrir aqui o aplicativo Tuya, que é o que eu utilizo com o plug da Positivo. Ele já está ligado, está funcionando, que já tem inclusive o consumo, já que eu utilizei o aquecedor hoje. Então eu vou ligar aqui o aquecedor e vou explicar para vocês cada uma dessas funções que tem aqui, para que vocês entendam cada um dessas medições. Então, como eu disse, a gente ligando aqui só um dos
pinos aqui, né, do ligar e desligar, ele vai ligar em 600 watts. Então é possível ver aqui no aplicativo a corrente. Nesse caso, a corrente ele fica por volta de 4.849 mA, tá? Então a gente tem aqui dá aproximadamente 4 amperes, é baixo. A potência, ela tá aqui próximo realmente dos 600 watts. E depois aqui a gente tem a tensão, no caso é 127, né? 126.2, a nossa padrão aqui 127 no caso. 127 é o que as pessoas costumam chamar de 110. E a gente tem também aqui o total do consumo, o kWh, que no caso aqui o total é desde o momento que eu comecei a medir com este plug, tá? Eu não estou medindo ele desde a primeira vez que eu usei, mas desde o momento que eu coloquei o plug e estou usando através do plug, ele está medindo. Então, essa é uma das coisas legais desse plug da Positivo, a possibilidade de medir o consumo e saber se aquele equipamento que está sendo utilizado está gastando muito ou não. Se eu diminuo o termostato, dependendo do quanto eu diminuo, se eu chego lá no final, ele vai desligar. Se eu deixar o termostato, por exemplo, no meio, quando o aquecedor chegar naquele nível, ele também vai desligar, até o momento que ele ache que ele vai precisar aquecer mais o óleo, né? Então ele vai ligar novamente. Agora a gente vai configurar então aqui para 900 watts. Então dá para ver aqui que a potência foi para 895, 900, fica variando. A corrente aumenta, é claro que a gente então agora tem uma corrente aqui está de 7.249, está variando ali, mas 7 ampere, né, no caso. Então, aqui no caso os 900 watts. E agora a gente vai mudar então pro 1.500 watts. Aqui os dois pinos ligados, 1464.2. Então, vamos aqui então para 1.500 watts de potência. E você pode ver que a corrente máxima ela não chega nem a 12. Eu acho que tem hora que alcança os 12, mas não passa muito disso. Então um adaptador, como eu falei, um plug da Positivo de 16 A é o suficiente, porque atende completamente o que a gente precisa. E no caso aqui o termostato, se eu diminuir também, ele vai diminuir, vai praticamente desligar. Então você viu, caiu aqui até para 900 e voltou, porque ele desligou e eu já liguei de novo. E agora a gente vai fazer os testes na prática. Vou começar com a potência de 1.500 watts. Vamos ligar ele então na potência de 1.500 watts. A gente vai então aqui agora no aplicativo do Broadlink. Então, primeiro eu vou mostrar que a temperatura aqui agora, no momento, está 11 graus. Externa é a temperatura lá fora. E a gente abre aqui então o Broadlink. Entrando aqui no controle, a gente tem a temperatura interna. Então essa é a temperatura que aquele sensor que eu mostrei para vocês está trazendo. Então aqui teve esse pico de 17.3, foi na hora que eu tirei para fazer a gravação, mostrar para vocês lá a gravação dele. Mas então no momento, aqui a temperatura do quarto é de 15.9 graus. Então nesse momento que eu liguei o aquecedor, a temperatura de 15.9 graus, e a gente vai ver então, depois de uma hora aí, mais ou menos, se essa temperatura aumentou, quanto aumentou. E além disso, tem também aqui a umidade. A gente vai conferir também a umidade. Aqui o pico foi para baixo, 61 graus, 71% de umidade quando eu tirei da tomada, mas está em 65% no momento. Então a gente vai conferir também, agora que eu liguei o aquecedor, se vai cair, se o ar vai ressecar, né? Digamos assim. Então vamos acompanhar para ver o resultado. Bom, agora é o seguinte, já se passou uma hora desde o momento que eu liguei o aquecedor. Primeiro deixa eu mostrar uma coisa, que é uma coisa que eu não sei se é normal em aquecedores a óleo, se é um problema desse tipo de aquecedor, se é um problema dessa marca, desse modelo, não sei. A potência que eu deixei ligada é de 1.500 watts. O aquecedor diz que para um quarto de 9 metros quadrados, o ideal seria 900 watts.
Mas depois de 1 hora, na verdade depois de menos tempo, mas eu deixei 1 hora para a gente ver, porque falam que um aquecedor a óleo, para você realmente esquentar o ambiente, tem que deixar pelo menos 1 hora ligado antes. Então, para ter essa ideia, eu deixei então o aquecedor ligado a 1500 watts e depois de 1 hora a potência está em 642 watts. Por um lado é bom que vai economizar energia, claro. Por outro lado, diminuiu muito a potência. Tá? Não sei se é normal. Vamos ver a parte agora do aquecimento. Será que esquentou? Quanto esquentou em relação ao que estava? Temperatura externa no momento 11 graus e a temperatura aqui interna do quarto está em 16,7 graus. Vamos ver aqui quanto estava antes, estava 16. Então, há 1 hora estava 16, agora 16,6. Então, subiu um pouquinho, tá? Mas bem pouco, não chega a ser 1 grau. Vai subir mais? Não sei, vamos ver. Eu vou deixar ele ligado, continuar ligado, só que, como eu falei, ele não está mais funcionando a 1500 watts. E a gente vai ver então o quanto ele vai esquentar. Bom, pessoal, 00:30, já passou mais de 2 horas que o aquecedor está ligado na potência, na configuração de 1500 watts. Está utilizando uma potência aqui medida de 600 watts. Vamos ver então quanto ele aqueceu. A última vez que eu tinha visto, 11 horas mais ou menos, tinha aquecido 0,6 graus, né? Tinha subido de 16 graus para 16,6 e agora ele subiu para 16,9. Então aqui 11 horas 16,6, meia-noite 16,8 e agora no momento que eu estou fazendo essa medição 16,9. A umidade, uma coisa que eu falei que ia comentar. A umidade, quando eu liguei lá por volta das 10 horas, era de 64,9%. No momento, a umidade está em 61%. Ela caiu um pouquinho, mas você vê que não é uma queda tão grande. Então, ele não chega a ressecar. Ele diminui um pouquinho realmente, mas assim, é muito pouco o quanto ele diminui a umidade. Bom, eu tô aqui no quarto e tá muito frio. Daí, olha só, uma coisa interessante. Perto do aquecedor fica bem quente. Daí eu pensei, vou colocar então o sensor lá perto para ver. Olha aqui, tirei esse print aqui da tela. 21,2 a temperatura, 21,2 graus. A distância que eu coloquei o sensor, inclusive nem pode fazer isso, mas só para demonstrar o quanto em volta do aquecedor realmente esquenta. O problema é que esse calor não consegue ser dissipado e perto dele também, medindo aqui a umidade, cai bastante, é claro. Uma coisa que eu quero mostrar também é a questão do consumo, que muita gente tem dúvida se gasta muito. O consumo hoje, então, nesses testes que eu realizei, então você viu aí, ele vai contar, claro, da meia-noite, então, que foi usado aí, até ele desligar, acho que deve ter sido por volta das 3 da manhã, imagino, e agora de manhã, essas 2 horas, ele consumiu 2,56 kWh. No total que eu estou utilizando, eu vou mostrar aqui, então ele tem um gráfico. Então aqui ele usou no dia 14 1,5. Então varia muito esse gráfico, inclusive. Eu não sei nem por que tanta variação. Teve dia que eu usei menos, é claro, mas teve um dia que eu usei pelo jeito bastante, deve ter ficado muito tempo ligado, deu 5,38 e hoje ele está com 2,56. Então aqui acho que por esse gráfico aí pode ajudar você a ter uma ideia do quanto ele consome de energia. Então um consumo bem assim substancial, é algo que afeta, né? Não é um desses eletrônicos que você pode deixar ligado que não vai afetar a conta de luz. Um aquecedor elétrico, mesmo que seja esse a óleo que ele desliga de vez em quando e tudo mais, ainda assim afeta sim o seu consumo de energia elétrica. Então esteja consciente disso, é um fato. Bom, então é isso. Esses foram os testes que eu realizei aí. Eu tô já faz uns 10 dias com esse aquecedor, eu fiz vários testes, bem monitorado. Eu não mostrei todos os testes que eu fiz, mas eu fiz, venho acompanhando, sempre que eu ligo, eu olho, vejo a temperatura. E como eu falei, fiz com porta fechada, fiz com porta aberta. E a diferença não foi, assim, praticamente não senti diferença, tá?
E eu geralmente não costumo fazer conclusões quando eu faço análise de um produto, mas eu tenho minhas conclusões e eu gostaria de compartilhar. Quando eu comecei a escrever a análise, quando eu pensei em fazer essa análise, eu gosto de fazer análise de produtos, tem vários aqui no canal, por que não fazer análise deste aquecedor, né, que eu acho que pode ser útil para muita gente. Eu estipulei algumas perguntas que eu achei que seria importante responder. Então, esquenta, mas não muito. Na verdade, esquenta muito pouco. Chega a esquentar um pouco mais de 1 grau. Então isso quer dizer que se está frio, 1 grau vai continuar frio. Vai ser 1 grau só. Então não é o suficiente. Isso considerando o ambiente, porque a proposta é esquentar o ambiente. Perto dele esquenta. Então se a sua ideia for sentar do lado dele, esquenta. Só que nem é recomendado que se faça isso. Não sei se atrapalha para passar o ar para dentro, não sei. Então assim, é legal para você esquentar seu pé. Se eu deixar ele inclusive aqui do lado onde eu tô sentado, talvez ele esquente um pouco mais. Mas se você quer esquentar o seu quarto, o quarto onde você dorme, sua sala para assistir TV, eu não sei. Vou ser bem sincero que eu mesmo não sei se eu vou querer continuar com este aquecedor, ou se talvez eu não troque ele por um outro modelo, um outro tipo. A outra questão que todo mundo faz é se tira a umidade do ar. Ele tira, mas pelo que eu vi ele tira bem menos do que os outros tipos de aquecedores elétricos. Como ele o aquecimento dele é todo interno, na verdade, né? E diferente dos outros de resistência, então ele não resseca tanto ar. Então você vê que variou bastante. Teve vezes que ele diminuiu aí a umidade, de certa forma, quase 5%, e algumas vezes menos de 1%. Então varia muito, mas não é tão grande quanto resseca o ar, não. Consome muita energia? Consome. E uma coisa importante falar ele vai consumir energia assim como outros modelos, outros tipos vão consumir energia, porque um aquecedor de 1500 watts vai consumir energia, seja ele a óleo, seja ele a resistência. A diferença desse tipo, nesse caso inclusive uma que eu nem sei se é um problema, se é um defeito, o que primeiro, que ele esquenta o óleo. Ele tem um termostato. Quando ele atinge a temperatura que você configurou no termostato, ele entende que ele pode desligar. O óleo fica aquecido por mais tempo. E daí, até ele entender que tem que ligar novamente, ele está economizando aquela energia. Além disso, esse modelo tem, como eu falei, você liga ele em 1500 watts e depois de um tempo ele cai para 600. Eu não sei se é defeito ou se é assim mesmo. Também acaba diminuindo um pouco o consumo, tá? Então, assim, aumenta, claro que vai aumentar, vocês viram aí o gráfico, mas talvez perto de outros, não sei, de repente pode valer a pena, pode não valer, não sei. De repente um outro que você configura também para ligar e desligar, é uma coisa para se pensar. Faz barulho? Nada de barulho, nada. Em relação ao barulho é como se ele não existisse. Em relação à temperatura, não. Em relação ao barulho, é como se ele não existisse. Ele não gera nenhum ruído. Quanto à questão de barulho, se o problema é esse, pode ficar tranquilo. E isso eu acredito que vale para qualquer tipo de aquecedor a óleo, tá? Diferente de outros aquecedores, principalmente aquele com um ventilador, né? Que ele vai fazer barulho porque é praticamente um ventilador. Ele tem um circulador ali, né? Para circular o ar quente. E para terminar, uma coisa interessante que eu anotei aqui e acabei esquecendo de falar sobre aquecedores a óleo. Uma dúvida que muita gente tem, mas como que funciona esse óleo? Você tem que colocar óleo, ele vem com óleo, você tem que trocar o óleo. É o seguinte, ele vem já com óleo dentro dele, é lacrado e você não precisa reabastecer, não precisa trocar. Esse óleo que vem dentro dele, ele está lacrado, então ele não vai vazar, ele não sai para fora, não vai fazer mal, você não está respirando o óleo. Então, inclusive uma preocupação, mas não faz mal você respirar um óleo aquecido? Não, você não está respirando o óleo aquecido. Na verdade, ele está esquentando e o óleo vai esquentar essas chapas aqui, que é onde vai ter a transmissão do calor.
Então o óleo em si você não tem contato, o ar não tem contato, nada tem contato com o óleo. E você não precisa, é um óleo vegetal, você não precisa se preocupar em relação a isso, nem trocar, nada do tipo. Bom, então é isso, essa é a minha análise, a minha experiência com o aquecedor a óleo da Equation, marca da Leroy Merlin. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter ajudado aí, nesse tempo de frio aí. Eu sei que muita gente está ainda de olho em aquecedor, está sendo muito vendido, tanto está em falta em várias lojas. E eu espero que tenha ajudado, assim como me ajudou, porque para falar a verdade, fazer todas essas análises tem me ajudado. E eu espero que eu possa ajudar alguém com isso. E a gente se encontra em breve, então, com mais vídeos, com outros produtos. Eu sou Yuri Rodrigues de Camargo e você está em Além do Click Tech.